Quando eu completei 14 anos, né, minha mãe e meu pai separados venderam as terras, né, que eles tinham na roça e fomos pra cidade. Eu não tinha ainda frequentado nenhuma igreja evangélica. A igreja até aquele momento era católica que eu estava frequentando. Sim. Independente das doutrinas ou não, eu estava ali para servir o Senhor. Mesmo nessa idade, eu já não concordava com algumas coisas lá. Deus já tinha me aberto o entendimento, porque a palavra de Deus é libertadora. Isso é para qualquer idade. O Senhor mesmo diz em sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. E essa verdade liberta a qualquer idade. Não há idade para Deus fazer, não há idade para Deus usar e não há idade para Deus trabalhar. Ele trabalha em crianças, em jovens, em adultos, em velhos, em qualquer um. Qualquer pessoa que estiver disponível, disposto a ser usado por Deus, vai ser. Porque ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Ele não dita idade, Exatamente. gênero. Ele quer usar pessoas disponíveis para ele. Então, eu fui para a cidade com 14 anos de idade. E eu lembro que quando eu cheguei na cidade, tinha um vizinho lá da nossa casa, que inclusive eu trabalhei 2 anos com ele lá no mercado. Ele, todas as vezes que eu tava lá no mercado, ele falava assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu falava: mas meu Deus, eu sou às vezes tão falho. Como é que ele me ama tanto, né? Porque eu tinha entendido que ele tinha me amado somente uma vez. Mas não todo dia. Esse meu amigo falava pra mim, que é o Messias. Inclusive, um abraço pra você, Messias, se assistir esse vídeo. Abraço, Messias. Ele falava pra mim todos os dias no trabalho: Jesus te ama. Jesus te ama. Olha como Deus de novo estava trabalhando através do amor na minha vida. E aí ele começou a me convidar para ir para a igreja que ele frequentava, que era quadrangular. E aí teve um dia que eu falei: não, eu vou lá. Porque eu quero conhecer mais uma vez esse amor de Jesus por mim. Eu tinha conhecido em um momento da minha vida através da palavra, mas não tinha sentido novamente esse amor dentro de mim. Eu precisava de novo ser renovado através disso, desse amor. E aí eu lembro que eu aceitei o convite dele. Eu tinha acho que uns 16 anos. Eu lembro que ele tinha uma moto, né, a gente foi junto para a igreja. E quando eu entrei na igreja, Lu, que eu pisei o meu pé, eu senti novamente aquela paz. Olha só. Porque eu tava lendo a Bíblia, tava seguindo a Bíblia, só que não tinha novamente aquela paz me preenchendo diariamente como foi lá aos 12 anos. Sim. Só que quando eu pisei na igreja, e eu quero aqui abrir um parêntese para você que tá distante da igreja, que tá longe da igreja. Olha, a igreja é importante para nossa vida com Cristo. Tanto que ele diz em sua palavra que nós venhamos a congregar. Muitas pessoas se enganam em achar que ela é a igreja. Não, você é um membro da igreja. Você é uma parte dela, você não é na sua totalidade. E eu era apenas um membro desse corpo. E como membro eu preciso estar fixado nele, estar enraizado nele. Exato. Porque ainda que eu estava alimentando a palavra, eu precisava ser irrigado pelos nutrientes que esse corpo tem. Ser cuidado, pastoreado, alimentado. E aí, quando eu entrei nesse corpo, novamente senti aquela paz. E aí, quando eu sentei no banco, eu lembro até hoje, quando eu sentei naquele dia, eu falei: eu nunca mais saio desse lugar. E aí, mais uma vez, eu renovei a minha comunhão com Cristo. Aceitei Jesus novamente ali em público, porque a minha primeira encontro com Jesus foi pessoal, eu e ele sozinho. Não havia ainda aquela comunicação na sociedade. Porque é bom você testemunhar do seu encontro com Deus para as pessoas. Sim, com certeza. Mas também é preciso você confessar a sua fé em Cristo em público. Porque ele diz, né? Os que me confessam diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Exato. Você precisa confessar diante das pessoas o seu amor, a sua fé em Jesus. Então eu não tinha ainda até aquele momento confessado diante do público, né? O meu amor, a minha fé em Jesus. E aí eu confessei naquele dia. E aí eu fiquei naquela igreja por mais ou menos um ano e meio. Aí eu vim para São Paulo. Eu tinha acabado de completar 18 anos, né? E aí, quando cheguei aqui em São Paulo, mais uma vez eu falei para Jesus: Jesus, eu não quero ficar parado. Eu quero trabalhar pro teu reino. Comecei a trabalhar aqui em São Paulo, em uma lojinha da minha cidade. Fiquei 7 anos nessa loja. E durante esses 7 anos que eu fiquei lá, antes de começar o meu ministério missionário com a minha esposa, eu fiquei 7 anos liderando o grupo de jovens da minha igreja. Porque eu sempre tive na minha mente a necessidade de trabalhar para o reino. Porque todos nós fomos chamados para fazer algo para o reino, a favor do reino. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse ide é para todos nós. Exatamente. Eu, você, todos nós temos essa chamada, essa necessidade de pregar o reino aqui na terra. De manifestar o poder do evangelho aqui na terra. Para salvar, para libertar, para resgatar almas. Tem pessoas que pensam que elas não têm essa função aqui. Ah, não, deixa isso pro pastor, pro missionário, pro evangelista. Não, meu filho. Essa necessidade, esse chamado é para todos nós. Todos nós fomos chamados para sermos ceifeiros na grande seara do Senhor. Tanto que ele mesmo diz: grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Por quê? São poucas pessoas que se dispõem a fazer isso. Muitas se acham incapazes,
Todos nós somos incapazes. Se a gente for olhar para o nosso interior, nós não estamos prontos. Somos limitados. Né? Mas é através da nossa disposição que Deus nos usa. É aí que tá. Somos limitados, mas... Com a disposição que nós temos diante do Senhor, Ele nos usa. Exatamente. E aí eu falei, Senhor, não, eu quero ser usado pelo Senhor. E fiquei até os meus 22 anos trabalhando para o reino, sendo líder de jovens e missionário nessa igreja. E aí me casei, não abandonei a obra. Muito pelo contrário. Quando eu me casei com a minha esposa, eu estava trabalhando, tinha iniciado o meu mestrado, já tinha feito faculdade. E quando eu terminei minha faculdade, Lu, eu tive uma proposta. Uma das minhas colegas de faculdade trabalhava no Albert Einstein, no laboratório de análise clínica do Albert Einstein. Ela disse, Jackson, se você fazer uma pós, ou algo do tipo, voltado para microbiologia ou para análise clínica, eu te coloco dentro do laboratório. E era o meu sonho trabalhar com análise clínica. Sempre foi. Ou genética. E eu lembro que eu terminei a minha graduação, eu fui atrás de uma pós, de um mestrado, alguma coisa que fosse voltado para micro, porque era o meu sonho. Aquilo queimava no meu coração de trabalhar com análise clínica. E aí eu lembro que eu encontrei um mestrado em microbiologia, me inscrevi nesse mestrado, fiz a prova, fiz a entrevista, passei, ganhei a bolsa, comecei a fazer o mestrado. Isso era o meu sonho, era o meu propósito, era o meu objetivo. Mas não era o propósito de Deus pra mim, o sonho de Deus pra mim, nem o objetivo que Deus tinha pra minha vida até aquele momento. Eu tava no início do meu casamento. E eu lembro que eu fui em um monte orar. Eu não sabia nada de monte, nem sabia que tinha nada de monte. Eu vim de uma igreja neopentecostal. Fiquei dos meus 14 até os meus 20 e poucos anos, 22 anos, em uma igreja neopentecostal. Então não tinha esses moveres que hoje eu sou apaixonado, que tem na igreja pentecostal. E que hoje eu sou ateu tutano. Eu sou apaixonado pela igreja pentecostal. Então ela me convidou e eu fui. Eu vou, né? Vamos junto. E quando eu cheguei nesse monte, Lu, eu tava lá orando com ela assim, de joelhos, juntinho, né? Com um casal. Chegou um profeta e falou pra mim assim, olha, eu não sei com que você trabalha, qual é os seus sonhos e os seus objetivos, mas hoje Deus manda dizer pra você largar tudo isso e viver inteiramente para a obra. Ele te quer 100% voltado para o reino. Ele te quer dedicado totalmente para o reino dele. Naquela hora que ele falou aquilo, já me veio a lembrança da minha proposta de trabalhar no Albert Einstein, de trabalhar no laboratório. E aí eu rejeitei aquela palavra. Eu falei, não. Não, Deus. Eu me esforcei tanto, fiz 4 anos de graduação, fiz mais quase 1 ano de pós, tô fazendo agora meu mestrado para o Senhor me tirar disso? Minar o meu sonho? Não, Senhor, não. Só que aí a Dani, a minha esposa, é muito sábia. Ela falou, amor, olha, presta atenção, eu sei que pode ser que você não esteja gostando dessa palavra, não tenha aceitado, mas pede confirmação do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que confirma aquilo que Ele quer para nós. E o que vem dele traz paz, não traz perturbação, medo, dor. Então, se for de Deus, Ele vai confirmar no teu coração, vai testificar e você vai entender. Pode ser que agora não esteja entendendo, mas você vai compreender o propósito dele na sua vida. E aí fomos em um culto. E aí Deus usou mais uma vez uma pastora e ela chegou pra mim assim, sem saber do que estava acontecendo, falou assim, olha, Deus me mostra que Ele quer você totalmente voltado pra obra. Ele manda te dizer pra você largar tudo e viver pra obra. Ele não quer te dividir com o mundo, com as coisas deste mundo. Não que isso seja pecado ou errado, tá? Se você trabalha hoje no meio secular, seja em uma loja, em um laboratório, uma empresa, isso não é errado, tá bom? Mas existem pessoas que Deus separa para viver sobre o seu chamado, né? O chamado, o propósito dele aqui na Terra. E para mim, assim como para minha esposa, Deus nos chamou para ser inteiramente voltado para a obra, para trabalhar para a obra. Tem pessoas que Deus permite trabalhar no meio secular e também na obra, mas tem alguns que Deus chama inteiramente para a obra, que foi o meu caso. E eu falei, nossa, não é possível. Pela segunda vez, uma pessoa que nem tá sabendo dessa história, não me conhece direito, falar isso para mim. Aí já mais ou menos fui convencido, mas ainda não era completa ainda a convicção. Eu falei, não, acho que eu vou pedir mais uma confirmação, né? Até porque na sua infância você se consagrou Então, desde os meus 8 anos de idade, assim que eu me lembro, eu sempre gostei. Lu, quando eu mudei pra cidade, eu montei uma biblioteca na minha casa. Eu tinha um quarto pra mim que, assim, a parte do fundo era só livros. A minha mãe é testemunha de que ela comprava livros e livros pra mim. Antigamente passava nas casas, né, umas pessoas vendendo boxes de livros, né, coleções de livros de ciência, de história, de química. Ela comprava pra mim e eu amava estudar. Então Deus sabia que desde a minha infância aquilo era o meu sonho, mas não era o sonho do Senhor pra mim. Não era. E aí eu lembro que eu fui em outro culto e mais uma vez eu usou outro profeta pra falar.